Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé mais uma vez e ler o texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 126. Livro dos Salmos, capítulo 126, um texto conhecidíssimo de todos nós e que certamente o Senhor há de falar aos nossos corações essa noite. Diz-nos assim a palavra do Senhor Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você pode ler comigo mais uma vez o versículo número 1? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Amém. Que Deus os abençoe. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Esse texto ele é conhecidíssimo e torna-se um desafio muito grande para nós meditarmos nele quando já nos é de bastante conhecimento. Mas a palavra de Deus, ela tem essa característica, pela vivacidade dela, por mais que já conheçamos o texto, quanto mais nos aplicamos à leitura, nós vemos quantas coisas novas nos saltam aos olhos. E esse texto do Salmo 126, ele me estimula essa noite a compartilhar com vocês uma mensagem cujo tema é restauração. Eu quero hoje meditar com vocês sobre esse tema, a restauração. Restauração esta, segundo a palavra de Deus, restauração de Deus na vida do crente. Eu não preciso lembrar vocês disso, mas a Bíblia é um livro que foi escrito com um público em mente. E esse público é o povo de Deus. A Bíblia foi escrita para que o povo de Deus obtivesse a revelação de Deus e esperasse o cumprimento da promessa do Senhor, que seria enviar o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia, do início ao fim, é o livro da revelação do grande amor de Deus. E quando nós meditamos na palavra, nós temos a certeza que Deus, Ele é fiel a si mesmo. E que bom que Deus é fiel a si e não aos homens, porque os homens eles têm ânimo dobre, eles têm motivações dúbias, mas Deus tem santos propósitos por toda a eternidade. E esse texto nos fala exatamente do caráter da fidelidade de Deus com as suas promessas. O Deus que apareceu a Abrão e o chamou para deixar a sua terra e a sua parentela, para caminhar consigo. Deus não abandonou Abrão, Deus não abandonou Isaque, a Jacó, nem a sua descendência. E mesmo depois, quando o povo já estava constituído, e quando o povo veio a pecar, e o pecado atrai toda sorte de mazelas sobre a vida humana, mesmo o homem merecendo o juízo de Deus, mesmo o povo merecendo castigo severo, o Senhor manifestou o seu amor e graça. Por isso nós temos esse texto aqui. E eu convido você a meditar de forma criteriosa no que a palavra do Senhor nos ensina aqui. Primeiramente, devemos analisar que este salmo ele está dividido em duas partes. Ele está dividido numa parte que remonta à lembrança de um grande feito de Deus. E a segunda parte, ela é motivada por esta lembrança e faz com que o salmista
transborde o seu coração numa oração para o dia chamado hoje. Veja só, nós vemos dos versos 1 ao 3, uma oração que começa com uma lembrança. E essa oração é: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A conjugação aqui está no passado, ele está lembrando de um feito do Senhor. E quem lembra de um feito do Senhor, acontece duas coisas naturalmente num coração que medita nos feitos do Senhor desde a antiguidade. Essa pessoa se torna uma pessoa grata e essa pessoa se torna uma pessoa cheia de esperança. Por que é importante nós lermos a palavra do Senhor, nós meditarmos nos escritos desde a antiguidade? Porque quando nós aprendemos de Deus na história, nós nos tornamos pessoas gratas a Deus pelo que Ele fez e nos tornamos pessoas cheias de esperança pelo que Deus pode fazer hoje na nossa vida, com base em tudo que Ele revelou na história. E é isso que o salmista está fazendo. E aqui nós temos algo maravilhoso, que é descobrir qual é a pessoa central do salmo. Nessas duas partes que esse salmo está segmentado, há uma pessoa central. E esta pessoa é quem? É o Senhor. O salmista, por 4 vezes, ele menciona o nome do Senhor. E ele menciona o nome do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Yahweh, ou Yahvé, transliterado para o português, o Deus da criação, o Deus que disse: eu sou o que sou. E o maravilhoso é que ele começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Nós perguntamos: quando foi isso? Quando eu comecei a meditar na palavra com mais acuidade, eu comecei a romper com alguns paradigmas e chegar a respostas rápido demais. Eu comecei a me delongar mais nos estudos das Escrituras, isso no final da minha adolescência, e comecei a sorver o gosto que tem quando na caminhada da leitura bíblica você vai aprendendo com a história do povo de Deus, os grandes feitos de Deus na antiguidade. E é maravilhoso nós vermos a fidelidade de Deus consigo mesmo, a fidelidade do Senhor com a sua aliança. Pelo amor do seu nome ele jurou, e pelo amor do seu nome ele guarda a aliança que ele fez com os nossos pais desde a antiguidade. Vocês se lembram muito bem que o momento apoteótico da história de Israel foi durante o reinado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por volta do ano 900 antes de Cristo, havia a possibilidade da nação de Israel sumir do mapa por povos que hoje nós conhecemos como grandes civilizações da história. Ao sul nós tínhamos o magnífico Egito. Ao norte da nação de Israel nós tínhamos o Império Hitita e também o Império Assírio e o Babilônico. Essas extremidades, quando se juntavam para guerrear, o quintal da briga era exatamente o território ocupado pelo povo de Israel. Mas, no entanto, durante toda a narrativa da história do rei Davi, nós não temos nenhuma ameaça sequer desses grandes impérios contra Davi e contra o povo de Israel, porque a Bíblia nos diz que o Senhor era com Davi e deu paz a Israel em relação às fronteiras. Deus protegeu o seu povo, de modo que até hoje as pessoas olham para o reinado de Davi e vislumbram quando é que Deus há de fazer isso novamente com Israel. No caso, os israelitas pensam assim até hoje. Mas a Bíblia nos ensina que o coração do homem é enganoso, é avaro e é politicamente corrupto. Salomão enveredou-se pelas vias de alianças com o máximo de povos possíveis. Por isso ele teve tantas mulheres, como diz a Bíblia. E o resultado disso foi a criação de seus filhos. E o seu filho Roboão foi o responsável
por impor taxas e impostos insuportáveis sobre a nação e dividiu o reino, reino do norte e reino do sul. E o reino do norte, com capital em Samaria, recebeu, num dado momento, a visita graçante do Império Assírio. Tiglat-Pileser, um homem impiedoso, invadiu o reino do norte, estuprava mulheres, matava homens, pilhava cidades e levou milhares e milhares de israelitas para o cativeiro assírio em 2 levas. E o povo vendo tudo isso e sabendo que era por conta de terem deixado a aliança com Deus e porque alimentaram o pecado no seio da sua família. Não foi por falta de aviso, porque o exercício de todos os profetas do Antigo Testamento apontavam para isso. Voltem para o Senhor, porque é certo, do norte virá o juízo. Eles choravam, eles clamavam, mas o povo era de dura cerviz. E você deve pensar, nossa, e o que acontecia com o reino do sul, enquanto a Assíria levava o reino do norte? O reino do sul olhava e dizia, bem feito. Vocês não guardaram aliança conosco? Vocês não são um só povo conosco? A Assíria veio e levou vocês. Não tardou muito tempo. O Império Assírio foi engolido pelo Império Babilônico. E então a Babilônia marchou para o território israelita mais uma vez e levou aqueles príncipes do reino de Judá para consigo. E assim então o povo se encontra no território inimigo, no cativeiro, sob as mãos dos algozes, e nós temos textos bíblicos que relatam a dor do povo, como às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e cantávamos, chorávamos. Por quê? Porque as pessoas diziam, cantem as canções da terra de vocês. E eles diziam, como nós vamos cantar? Nós estamos cativos, estamos aqui distantes, não estamos em Jerusalém, não temos mais a inspiração. O povo no cativeiro, sofrendo sob os algozes e até mesmo a zombaria. Mas não obstante, o império engolindo o outro, sobe o império Medo-Persa. E o Senhor, como havia prometido pela boca do profeta Isaías, cumpre a sua palavra. Ele usa o grande Ciro II para dar cartas para o povo voltar para Jerusalém e retomar o cuidado com a nação. E assim nós temos a leva de pessoas que começaram a voltar para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, restaurar o culto a Deus. E por isso nós temos esse Salmo 126. Que nos diz, quando o Senhor, eu quero meditar essas 2 palavras com vocês aqui essa noite. Primeira palavra é essa, que é tão difícil, quando? Hoje o mundo pergunta, até quando? Até quando? Todos os dias, nós vemos jornalistas, âncoras de jornais, estimulando o povo a esta pergunta, até quando? Até quando? Até quando? Nós temos a resposta para eles. Podem perguntar para nós. Até quando o Senhor quiser. Porque é Deus que está no controle. Não é o governo A, B ou C. A vacina vem pela graça de Deus, porque Deus deu ciência para os homens. Mas, meus irmãos, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores é o Senhor Jesus. E é Ele que está no controle. E é Ele que tem o poder do quando nas suas mãos. Portanto, quando você ler a Bíblia, quando você se interrogar, até quando, Senhor? Lembre-se desse salmo, pois ele diz, quando o Senhor. Não foi quando o povo, mas sim, quando o Senhor. Primeira coisa que nós devemos lembrar esta noite é isso. Deus é o Deus que tem o quando. Ele é a única pessoa capaz de dizer na nossa história, agora chega.
Ele é a única pessoa que pode intervir na tua história e dizer daqui para frente será diferente. Ele é a única pessoa que pode fazer você olhar para o teu passado e dizer também, como eles estão dizendo aqui, quando o Senhor adentrou na minha vida, mudou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Mas para isso você tem que saber o seguinte: a aliança com Deus é imprescindível. Nós precisamos ser povo de Deus. Você precisa ser povo de Deus. Você que nos assiste pela internet, você precisa ter essa convicção. Você não pode pensar, será que eu sou ou não sou? Você tem que ter essa doce certeza que o Espírito Santo deposita no coração de todo aquele que invoca o nome do Senhor, todo aquele que crê no Senhor Jesus. Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê não ficará na sepultura, será ressuscitado dentre os mortos, encontrar-se-á com o Senhor nos ares, diz a palavra. Portanto, aqui essa expressão é importantíssima, quando o Senhor restaurou. Irmãos, olhem para o Senhor, é Ele quem restaura a nossa sorte. É Ele quem restaura casamentos, é Ele quem restaura relacionamentos intrafamiliares, é Ele quem restaura carreiras profissionais, é Ele quem restaura a economia, quando todo mundo fala, está quebrando, quebrou, quando o Senhor, Deus é a pessoa do nosso quando, Ele é a pessoa sentada no alto e sublime trono, por isso o salmista diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Porque quem sonha, meus irmãos, não quer sair de um sonho bom, não é verdade? Eu ouso dizer que eu já tive experiências de sonho bom, que mesmo sonhando, eu no meu sonho dizia, não quero sair daqui, não quero acordar. Você também? Ficamos como quem sonha, diz o salmista. E ele fala de duas consequências da obra restauradora de Deus. Quando Deus entra na história e diz, chega, era até aqui. Até quando? Até aqui. Até esse ponto. Versículo 2 ele diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eu aprendi com o Senhor certa vez a diferença entre dar gargalhadas e sorrir. O mundo dá gargalhadas, mas não sorri. Porque gargalhar pode ser uma farsa. Agora o sorrir é inevitável. O sorrir é inevitável. Ele eclode, ele vem de dentro para fora. Ele brota, ele aformoseia o rosto. E aqui a palavra do Senhor está nos dizendo isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor os trouxe do cativeiro, quando o Senhor disse, chega de cativeiro, volte para a terra, eu vou continuar o plano que eu tenho com vocês, vou dar seguimento, o Salvador virá, esse templo terá de ser reconstruído, porque ele será apresentado lá no templo em Jerusalém. Tudo isso o Senhor tinha em mente, e quando o Senhor restaurou, então, ele diz, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E vem o segundo então, no mesmo verso, então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Meus irmãos, nós devemos orar em cima deste salmo, porque uma vida restaurada faz com que o mundo inteiro declare a glória do Senhor. Uma vida restaurada impacta toda uma sociedade. Uma vida restaurada faz todo um bairro mudar. Uma vida restaurada faz toda uma família ter esperança. Uma vida restaurada torna-se referência para gerações e gerações. Há um tempo atrás eu fui entrevistar um pastor de 90 anos por um trabalho acadêmico que eu estava fazendo.
E eu disse para aquele pastor: qual foi o evento da tua vida que mais te marcou? Ele disse para mim: pastor Davi, nos meus 90 anos eu jamais vou me esquecer de um homem que, quando comecei a plantar uma igreja numa cidade X, nós íamos com o coral na praça para cantar e ele vinha com pedras de calçada atacando em nós. Nós saímos machucados demais. Esse homem era um ébrio, inveterado. Esse homem era um mau testemunho na sociedade e todos tinham medo dele. Mas num dado dia nós decidimos jejuar e orar por aquele homem. E nós voltamos na praça para cantar. De repente as crianças começaram a gritar: lá vem ele! E o coral, a plenos pulmões, começou a cantar. Quando ele chegou ali, ele pegou pedras, ele olhou para o coral. Quando ele foi se arremeter contra o coral, uma pessoa foi e abraçou ele, começou a chorar e orar por ele. Outra pessoa veio e abraçou ele e começou a orar também com ele. E de repente o coral estava cantando em volta daquele único homem violento. Eu disse: o que aconteceu? Ele falou: aquele homem voltou para casa e disse para a mulher: o Senhor Jesus me converteu. Ele me transformou. Eu cheguei bêbado lá para violentar aquelas pessoas, mas acabou o efeito da bebida, bem na hora que eles estavam cantando e orando por mim. E o que aconteceu? A mulher gostava mais dele bêbado do que eles são. Deixou ele. Ele disse: você pode ir, eu vou ficar só, mas eu não vou ficar só, porque agora eu tenho Cristo Jesus comigo. Essa doce presença. E as pessoas diziam: esse homem vai morrer. Porque ele não aguentava. Ele não aguentava ficar sem a mulher e sem a bebida. Aquele homem tornou-se testemunho de toda uma cidade de 60 mil habitantes. E ele morreu à porta da sua casa, aconselhando pessoas do bairro dele em como largar o álcool. Tornou-se testemunho para toda a circunvizinhança. Pessoas de outras cidades iam lá para conversar com ele. Como que é esse negócio de Jesus ter convertido você? Ele contava toda a sua história. E aquele pastor, com lágrimas nos olhos, disse para mim: pastor Davi, eu poderia falar de doutores que eu pastoreei, eu poderia falar de médicos, eu poderia falar de professores, de grandes empresários, mas a conversão daquele homem foi a coisa mais impactante que eu vi na minha vida. Irmãos, Deus é o Deus da restauração. Quando o Senhor restaura a vida de alguém, seja ela qual for, o que acontece é isso aqui: as nações olhavam para o povo de Israel e dizia, versículo 2: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O que está acontecendo hoje no mundo? O mundo está procurando uma pessoa para a qual olhar e dizer: grandes coisas Deus fez por ele. Em tempos de Covid, em tempos de falta de vacinas, em tempos de lamúrias, de lamentos, o mundo está procurando a vida de uma pessoa restaurada por Deus, para dizer: grandes coisas Deus fez e Deus pode fazer. E olha só o brado do crente no versículo 3: com efeito, ou seja, é verdade, é isto mesmo. Não é convencimento, não é arrogância. É testemunho pessoal, é com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por nós. E se perguntássemos para o salmista quais coisas foram essas? Nós fomos levados cativos pelos assírios, nós perdemos nossas casas, nós perdemos familiares, os sepulcros dos nossos pais foram revirados, nós perdemos a liberdade de falar nossa língua, perdemos a liberdade do nosso culto, perdemos a liberdade de abrir a Bíblia em praça pública e ler, não podíamos cantar os nossos cânticos, e quando pensávamos que isso era o máximo do sofrimento, levanta-se então Nabucodonosor, o Império Babilônico, para nos aprisionar mais ainda, e nós sofremos mais ainda, e quando pensávamos acabou a vida, de repente surge o Senhor na história e diz: agora chega! Muda tudo, para tudo. Até quando? Até o momento que Deus entrou e mudou a história. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Qual é a alegria que você espera na vida? Essa noite, em nome de Jesus,
Eu desejo ser usado pelo Espírito Santo para dizer para você isso. Você deve ser uma pessoa almejante da alegria, da restauração que vem de Deus. A alegria do dinheiro é efêmera. A alegria da aquisição é volúvel. Mas a alegria do Senhor é sim nossa força. A alegria do Senhor vem para ficar, ela instala na nossa vida. Por isso que a Bíblia usa o termo gozo do Senhor, dura para sempre. Você pode estar no vale mais profundo da tristeza, tendo essa alegria no coração. Posto isso, essa é a primeira parte do Salmo. A segunda então começa com uma oração no presente. Tudo isso foi uma lembrança do que Deus fez no passado. Quando o salmista se lembra do que Deus fez, no versículo 4 ele diz: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte. Restaura, Senhor, como as torrentes do Negueb. O que quer dizer isso? Ele se lembra que um dia foram para o cativeiro, mas um dia Deus os libertou e eles começaram a voltar. Caravanas de pessoas que voltavam. E provavelmente, enquanto ele ora, ele canta isso aqui, ele se lembra, ainda tem aquela família que está longe. Ainda tem aquela outra família que no exílio foi morar para mais longe ainda. Ainda tem aquela outra família que atravessou mares e foi para mais distante ainda. E este salmista que crê na restauração e que é testemunha viva do quão bom é ser restaurado por Deus, ele diz: Senhor, traga de volta os demais. A gente que deveria estar aqui, Senhor, e não está ainda. Senhor, Tu és o Deus da restauração. Traga essas pessoas, Senhor. Eu não posso ir até onde elas estão, eu nem sei onde elas estão. Senhor, traga de volta, Senhor. Traga de volta, Senhor. Traga de volta. Ah, meus irmãos, uma pessoa restaurada por Deus não quer que outra pessoa se perca. Uma pessoa restaurada por Deus não quer que outra pessoa se perca. Não é para você se manifestar, pelo amor de Deus. É apenas força de expressão minha na pregação. Mas você crê que Deus restaurou a sua vida? E se você crê que Deus restaurou a sua vida, você se preocupa com a restauração de outras pessoas. Há gente aqui que é fruto da sua oração, ou há gente que não está aqui e que hoje o Espírito Santo diz para você: você pode ser usado para que essa pessoa seja tocada pela palavra de Deus, e você pode ser instrumento de Deus para restaurar esta vida. Aqui o salmista está dizendo: Senhor, restaura mais pessoas, ó Deus, restaura a nossa sorte. Você se lembra da história de Neemias? Neemias estava no palácio, quando então chegou o seu irmão, trazendo notícias dos escombros de Jerusalém. Tem tudo a ver com esse texto. E ele pergunta sobre aqueles que ficaram em Jerusalém. E o relato do seu irmão é precisamente este: os que ficaram estão em miséria, grande miséria. Sepulcros revirados, fortalezas destruídas, lavouras dizimadas, casas derribadas. E Neemias chora, e chorando ele diz: Senhor, pecamos contra Ti. Ele não diz: Senhor, perdoa o pecado daquele povo que ficou lá. Ele diz: nós, Senhor, pecamos contra Ti. Desde o dia dos nossos pais, há uma comoção que a pessoa se envolve com a miséria da outra. O nome disso é misericórdia. E ele ora pedindo restauração de Deus. Nós precisamos ter este nível de misericórdia se quisermos que a nossa família seja restaurada. Talvez essa noite o Espírito do Senhor diz ao seu coração para você parar de estender a mão para o quarto do filho ou da filha, expulsando o demônio à distância. Em nome de Jesus, isso. Agora daqui para frente vai ser assim, e vai ser não sei o quê. Talvez você precise abrir aquela porta, entrar, dar um abraço e dizer: eu te amo muito, eu te amo demais,
E eu creio que Deus há de restaurar a tua vida, Ele tem poder para te libertar dos vícios. Eu creio que Deus pode entrar no teu coração, Deus pode entrar no teu corpo. Ah, meus irmãos, nós devemos praticar o que nós pregamos e o que nós cremos. Ou será que você não crê que, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus? Cada uma tem necessidade no corpo. Nossa, é incontrolável o que eu sinto. O Senhor pode suprir as suas lacunas e carências e restaurar a sua vida. Posto isso, o salmista ora como as torrentes do Negueb. O Negueb é uma região desértica, que tem apenas sulcos, lembranças de onde as águas um dia passaram por ali. E as pessoas oravam nesse tempo pedindo chuva. Era difícil demais o plantio nessa região. Mas surpreendentemente, quando chovia nas regiões altas, a água ficava armazenada e empoçava, e de repente aquilo ia se acumulando, de repente transbordava, e aqueles sulcos que lembravam pequenos riachos, do nada, num dia ensolarado, vinha uma torrente, uma enxurrada, varrendo tudo, e irrigava toda a terra, e as crianças saíam para brincar na água, na lama, com alegria, porque sabia que ia plantar, ia colher, ia ter comida em casa. E o salmista fala: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, nós estamos áridos, nós estamos secos, precisamos ser irrigados, Deus. Eu nunca vou me esquecer a oração de um pastor em Belo Horizonte, há 15 anos atrás. Esse homem chorava e dizia: Senhor, tem misericórdia da nossa geração e perdoa-nos, porque nós somos uma geração de olhos secos. E eu trago esta oração para este púlpito essa noite, meus irmãos, e eu me uno a todos vocês essa noite, com toda a igreja de Cristo, e eu digo: Senhor, salva-nos, ó Deus, porque nós estamos sofrendo numa época de Covid com o coração seco, com olhos áridos, choramos por futilidades, não oramos por restauração. E o salmista diz: Senhor, restaura-nos a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ele está orando dizendo: Senhor, torna-nos frutíferos, ó Deus, torna-nos frutíferos, nos tornamos terra seca e estéril. E assim, com esta certeza da oração que ele está fazendo, que Deus pode restaurar, ele diz: os que semeiam com lágrimas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Em nome de Jesus, olha aqui para mim, como que você lê essa passagem? Ela deve ser lida a partir da palavra restaura, Senhor. E à medida que ele ora dizendo, restaura, Senhor, ele se lembra de pessoas que provavelmente estão dizendo, não tenho por que semear mais. Não tenho por que sair mais. Covid está fazendo isso com as pessoas. Não tenho por que casar mais. Não tenho por que trabalhar mais. Não tenho por que reconciliar mais. Não tenho por que... Em nome de Jesus, ouça essa palavra. O Senhor é o Deus da restauração. Mesmo que você saia com lágrimas, semeando, a palavra do Senhor nos diz, com júbilo você ceifará. Por quê? Porque Deus é o Deus da restauração. Mesmo que você saia andando e chorando, a palavra do Senhor está nos dizendo que por causa do Deus da restauração, você pode voltar com júbilo, trazendo seus feixes. Aqui não é pregação da prosperidade e nem
A afirmação de pensamento positivo é a palavra de Deus que nos diz, é o Senhor quem restaura, não é o homem. O que nós precisamos fazer? Nos quebrantar, nos voltar para o Senhor da palavra, e saber que a história deste povo é a nossa história, e nós olharmos para a nossa história no passado e dizermos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ah, como foi! Senhor, restaura hoje, porque eu quero este Espírito na minha vida também, Deus. Em nome de Jesus, essa noite, receba esta palavra. Ore pedindo para que o Espírito Santo aplique ela no teu coração. Porque Deus pode restaurar a tua vida. Deus pode restaurar teu casamento. Deus pode restaurar áreas da sua vida que você deu como perdidas. O Senhor pode te restaurar.